Na história de hoje, você vai descobrir como a promessa de uma menina de apenas 8 anos pode ser mais forte que 15 anos de orgulho e silêncio. Prepare-se para ver como uma simples carta, entregue com um ato de coragem, carrega um segredo de vida ou morte que está prestes a virar o mundo de um milionário de cabeça para baixo. Fique comigo até o final. Entendidos? Eu sou Marcos Paulo, o contador de histórias. Se inscreva no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de que cidade você está assistindo. Nossa história começa no coração de uma noite tempestuosa. Uma noite onde os céus de uma metrópole cinzenta desabavam em fúria, e as ruas se transformavam em rios de água e esquecimento. Em meio a todo esse caos, uma pequena e valente figura lutava contra o vento. Essa era Lara, uma menina de apenas 8 anos. Seu casaco fino, um presente de segunda mão, mal a protegia do frio cortante. Mas seu coração ardia com o fogo de uma promessa. Em suas mãos, protegida obsessivamente dentro de um saco plástico, estava uma carta. Mas não era apenas papel e tinta. Era o último suspiro de esperança. A última prece de sua vizinha, Isabela. Isabela, uma mulher cuja juventude havia sido roubada por uma tristeza profunda. Agora, ela lutava contra uma doença que consumia suas forças em um leito de hospital público, um lugar onde a esperança era um recurso tão escasso quanto os lençóis limpos. Naquele quarto compartilhado, o som rítmico e impessoal dos monitores cardíacos marcava o tempo. Foi ali que a doutora Sofia, uma médica jovem com olhos cansados, deu a notícia. Isabela, a condição do Mateus é crítica. A lista de transplantes é longa, e o tempo dele é curto. A compatibilidade familiar é a nossa melhor chance, a mais rápida. Você precisa contatar sua família. O coração de Isabela gelou. Família. Uma palavra que para ela significava uma única pessoa. Seu pai. Arthur Montenegro. Foi nesse desespero que ela chamou Lara. Sua mão tremia ao entregar o envelope. Lara, eu não tenho mais forças. Mas você é forte. Prometa. Ela disse, os olhos suplicantes. Prometa que vai entregar esta carta a ele. Ele precisa saber, não por mim, pelo Mateus. E aquele pedido se tornou um juramento sagrado, gravado na alma daquela criança. O destino da carta era um mundo à parte. A imponente mansão Montenegro. Uma fortaleza de pedra, aço e vidro que se erguia como uma ilha de opulência, indiferente à tempestade que açoitava o resto da cidade. Era o lar de Arthur Montenegro, um empresário lendário. Um homem que construiu um império com as próprias mãos, mas que, no processo, ergueu muralhas ainda mais altas ao redor de si mesmo. Dentro daquelas paredes, Arthur vivia uma rotina de um silêncio que gritava. O nascer do sol o encontrava em sua academia particular. O corpo se movendo com uma precisão mecânica, a mente já calculando os lucros e perdas do dia. O café da manhã era servido em uma mesa de jantar com 12 lugares, mas ocupada por apenas um. A comida impecável, o suco espremido na hora, tudo servido por funcionários que se moviam como fantasmas, treinados para serem invisíveis. As ordens eram dadas em monossílabos. O relatório, meu carro, cancele a reunião. Cada palavra era uma ordem, não uma conversa. Cada dia era uma repetição do anterior, uma sucessão de horas preenchidas com poder e vazias de significado. 15 anos. Fazia 15 anos que o riso de sua filha, Isabela, não ecoava por aqueles corredores. Ele se lembrava da discussão em flashes, como um pesadelo recorrente. Isabela, com seus 18 anos, os olhos brilhando de desafio e paixão. Ele, com um plano traçado para ela. A melhor universidade de negócios, a sucessão do império. Pai, eu não quero isso. Ela disse, a voz firme. Eu quero pintar. Quero ser artista. Arthur riu. Um som sem alegria. Artista? Isso não é profissão, é passatempo. Você tem um legado, um nome a zelar. Eu não quero o seu nome se ele significa viver numa gaiola de ouro. Ela retrucou. Você vai destruir seu futuro. Ele gritou, o rosto vermelho de raiva. Eu prefiro destruir meu futuro a viver no seu túmulo. Ela respondeu. As palavras foram como punhais, e o orgulho de ambos foi o veneno na lâmina. A porta se fechou. E um abismo se abriu entre eles. Ele se afundou no trabalho, transformando sua dor em mais riqueza. Mas cada moeda de ouro parecia apenas aumentar o peso de sua solidão. O que ele se recusava a saber
era que, do outro lado da cidade, sua filha não vivia de arte, mas de subempregos, de uma luta silenciosa e digna, e que dessa luta nascera um menino, seu neto Mateus, que agora, em uma cama de hospital ao lado da mãe, travava a mesma batalha pela vida. A chegada de Lara aos portões da mansão foi como uma pequena onda batendo contra um penhasco. O segurança Borges, um homem de ombros largos e alma pequena, a mediu com um olhar de desdém. "O que você quer, garota? Se perdeu da favela?" Ele disse. "Eu preciso entregar uma carta para o senhor Arthur Montenegro." Lara respondeu. "É urgente." Borges soltou uma risada curta. "Urgente para quem? Para você? O senhor Montenegro não recebe pedintes. Volte para o seu buraco." A guarita se fechou. Mas Lara não era uma pedinte. Ela era uma mensageira do destino, e o destino é paciente. Dia após dia, a pequena e determinada figura de Lara se tornou parte da paisagem em frente à mansão. No primeiro dia, ela apenas observou de longe, estudando os movimentos, o fluxo dos carros, a troca de guardas, como uma pequena detetive em uma missão secreta. No segundo, ela tentou argumentar novamente, sua voz infantil tentando soar mais firme. "É uma emergência, senhor. É sobre a família dele. Sobre a filha dele, Isabela." Ao ouvir o nome, o rosto de Borges se fechou ainda mais. "Não ouse mencionar esse nome aqui." Ele rosnou. "Agora suma." No terceiro dia, a frustração deu lugar à ousadia. Ela se aproximou mais do que devia. Foi quando Borges, perdendo a paciência, saiu da guarita. "Você não entende português, pestinha? Eu vou te ensinar a não voltar mais aqui." Ele a empurrou. O gesto não foi brutal, mas foi o suficiente para humilhá-la. Lara caiu, o joelho ralando no asfalto frio. A carta, seu tesouro, escapou de suas mãos. Por um segundo, o pânico tomou conta dela. Ela se arrastou e a agarrou de volta, apertando-a contra o peito. Ao se levantar, seus olhos não continham lágrimas. Continham fogo. À noite, em sua casa modesta, onde o cheiro de feijão cozinhando trazia um conforto que a mansão jamais conheceria. Sua avó, Dona Elza, cuidava de seu ferimento. "Minha neta, esse homem é poderoso. O mundo dele não é para nós", dizia a avó. "Tenho medo por você." Lara olhou para a avó, os olhos brilhando com uma seriedade precoce. "Eu prometi, vovó." Ela dizia. "A Isa e o Mateus não têm mais ninguém. Eu não tenho medo dele. Eu tenho medo de não conseguir." E Dona Elza, com a sabedoria dos anos, entendeu. Acariciou seus cabelos e disse, "Então que Deus te proteja, minha pequena guerreira." Enquanto isso, Arthur era apenas uma sombra em sua própria casa. Sua governanta, Lúcia, que o viu crescer e que viu Isabela nascer, era a única que ousava quebrar o protocolo. "Senhor, a menina continua lá fora", disse Lúcia, enquanto servia o seu jantar solitário. O segurança disse que ela é teimosa como... Lúcia parou, mas a palavra ficou no ar. "Teimosa como Isabela." "Borges sabe cumprir ordens", Arthur respondeu friamente. "Ordens sim, senhor. Mas e a compaixão? O senhor se lembra de quando a menina Isabela trazia cachorros de rua para casa? O senhor ficava bravo, mas sempre acabava cuidando deles." Arthur não respondeu, mas a memória o atingiu. Naquela noite, ele demorou um pouco mais em frente ao retrato de sua filha. Aquele sorriso pintado na tela parecia zombar de sua riqueza vazia, de sua vitória oca. Foi a tenacidade de Lara que a fez descobrir a falha. A rotina, a brecha na fortaleza de Arthur. Todos os dias, às 5 da tarde, ele dispensava seu motorista no portão e dirigia os últimos metros até a garagem sozinho. Era uma janela de segundos. Um momento de transição. Era a sua única chance. Após uma última e dolorosa visita a Isabela, que agora mal conseguia falar, Lara se posicionou, o coração batendo como um tambor em seu peito, as mãos suando. Quando o luxuoso sedã preto diminuiu a velocidade, ela não hesitou. Disparou de seu esconderijo, uma pequena flecha de esperança. "Borges", o segurança, gritou, surpreso. Mas era tarde demais. Com um salto que usou toda a sua força, Lara lançou a carta pela janela entreaberta. O envelope aterrissou suavemente no banco de couro do passageiro. Missão cumprida. Dentro do carro, a fúria de Arthur foi imediata. Quem era aquela insolente? Ele pegou a carta para rasgá-la em 1000 pedaços, mas então seu mundo parou. Aquela caligrafia, trêmula, enfraquecida pelo tempo e pela doença,
mas inconfundivelmente dela. A letra de Isabela. Seu coração deu um salto doloroso. Com as mãos tremendo, ele abriu o envelope. As palavras de sua filha surgiram da página, e a voz dela, há tanto tempo silenciada, ecoou em sua mente. Pai, se está lendo isso, meu tempo ou minha coragem estão acabando. Eu sei que me odeia, e por muito tempo, eu deixei que odiasse porque a vergonha era maior que a verdade. 15 anos atrás, eu não fugi por rebeldia. Eu fugi do medo. Fui enganada, pai. Fui vítima de uma crueldade que me deixou quebrada. E grávida. Tive medo do seu julgamento, da sua decepção. Meu orgulho me fez esconder a minha dor. E desse erro, dessa dor, nasceu a única luz da minha vida. Uma luz que agora está se apagando. Pai, você tem um neto. O nome dele é Mateus. E ele está morrendo. Ele tem uma doença rara e precisa de um transplante de um familiar. Um familiar que ele nunca conheceu. Eu não peço por mim. Meu tempo já passou. Peço que salve seu neto. A culpa pelo meu silêncio foi minha, não dele. Estou no hospital municipal, ala 3. Perdoe-me. Com o amor que nunca morreu. Sua filha, Isabela. A carta caiu de suas mãos. A armadura de orgulho, construída ao longo de uma década e meia, se estilhaçou. Naquele carro de luxo, cercado por tudo que o dinheiro podia comprar, Arthur Montenegro chorou. Um choro silencioso no início, depois um soluço profundo, gutural. O som de um homem quebrado que percebe, tarde demais, a dimensão de seu erro. Chorou pela filha que ele julgou mal, pelo neto que nunca conheceu, e pelos 15 anos, 5.475 dias, que o seu orgulho cego havia roubado de todos eles. O trajeto até o hospital público foi um borrão de luzes e sons. Cada farol vermelho era uma tortura. Ele buzinava, ultrapassava, o coração em uma corrida frenética contra o tempo. Ele invadiu o hospital como um furacão. Quando encontrou o quarto, ele parou na porta, a respiração suspensa. Lá estava ela, Isabela, mais velha, mais fraca, mas ainda a sua menina. O reencontro foi um silêncio carregado de oceanos de palavras não ditas. As lágrimas dele eram um pedido de perdão que ele não sabia como verbalizar. O sorriso fraco dela era a absolvição que ele não merecia. Eu achei que você me odiava. Ela sussurrou, a voz rouca. Eu nunca deixei de te amar, minha filha. Nunca. Ele respondeu, a voz embargada. O erro foi meu, todo meu. E então, ele conheceu Mateus. Adormecido, pálido, mas com os mesmos olhos de sua avó, a falecida esposa de Arthur. Naquele instante, Arthur Montenegro não era um empresário. Era um pai e um avô, e ele moveria o céu e a terra para salvar sua família. A generosidade que se seguiu foi avassaladora. Isabela e Mateus foram transferidos para o melhor hospital particular do país. Uma equipe de médicos foi montada. Arthur cancelou viagens, adiou negócios multibilionários. Seu vice-presidente, Dr. Almeida, um homem pragmático, o confrontou. Arthur, a fusão com os asiáticos depende de você. Não pode simplesmente desaparecer. Almeida, Arthur respondeu, com uma calma que seu colega nunca vira. Eu passei 15 anos construindo um império e perdendo minha família. Agora vou usar esse império para recuperá-la. A fusão pode esperar. Os dias que se seguiram foram de uma reconstrução dolorosa. Houve conversas difíceis. Por que você não me contou, filha? Por que não confiou em mim? Arthur perguntou. E você teria acreditado? Isabela respondeu, a voz ainda com um traço de mágoa. Ou teria visto apenas a mancha no nome Montenegro? E Arthur teve que admitir para si mesmo que ela tinha razão. Ele aprendeu a pedir perdão. E aprendeu a ouvir. Aprendeu também a ser avô. Sua primeira tentativa foi desastrada. Ele trouxe um videogame de última geração para o quarto de hospital de Mateus. O menino, fraco demais para segurar o controle, apenas olhou para o aparelho. Obrigado, vovô, disse ele educadamente. Mas o senhor sabe jogar dominó? E ali, na cama do hospital, Arthur Montenegro, o titã dos negócios, reaprendeu a alegria simples de virar pequenas peças de plástico, apenas para ver um sorriso no rosto de seu neto. Ele não se esqueceu da pequena mensageira. Na casa humilde de Lara, Arthur se ajoelhou diante da menina. Você me devolveu a vida, Lara. Você me ensinou o que é a coragem. Nunca poderei te pagar. Não precisa pagar, respondeu Lara com simplicidade.
A Isa e o Mateus estão bem. Isso é o pagamento. Arthur sorriu comovido. Ele não só reformou a casa delas, mas estabeleceu um fundo de estudos para Lara e um plano de saúde vitalício para Dona Elsa. E foi além. Financiou a reforma do pequeno posto de saúde da comunidade de Lara. Sua transformação não era apenas privada, estava se tornando pública. 6 meses depois, a mansão Montenegro era outra. Onde havia silêncio, agora havia risadas. Onde havia solidão, agora havia o caos feliz de uma família se redescobrindo. Cenas de jantares na grande mesa, com Mateus, agora corado e saudável, fazendo aviõezinhos com a comida e sujando a toalha de linho para o deleite de Arthur. Isabela, recuperada, havia montado um ateliê em uma das alas da casa. Suas telas, antes escuras e melancólicas, agora explodiam em cores vibrantes. E Lara e Dona Elsa eram presenças constantes, parte daquela nova e improvável família. Em um jardim ensolarado, durante uma festa para celebrar a vida, Arthur fez um anúncio. Ele contou a todos sobre a jornada de Lara, sobre o poder daquela promessa. E então ele revelou a criação da Fundação Lara Pequenos Anjos. Um legado nascido da dor, mas dedicado a garantir que nenhuma outra criança precisasse lutar tanto pela esperança, e que nenhum outro pai fosse tão cego quanto ele foi. Naquele momento, olhando para sua filha, seu neto, e para a pequena heroína que salvou a todos, Arthur Montenegro compreendeu a verdade mais profunda. Ele passou a vida construindo um império de coisas, quando a verdadeira riqueza sempre esteve no amor, no perdão e na coragem de uma menina de 8 anos. Esta foi a história de Lara. Uma prova de que a coragem e a compaixão podem florescer mesmo nos corações mais jovens e transformar vidas de maneiras inimagináveis. Se essa história tocou o seu coração, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveite para assistir mais uma história emocionante que está sendo sugerida em sua tela. Obrigado por estar comigo até o fim.